Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio do Psicanálise Paralela. A gente está no 11º episódio, que é a continuação do episódio anterior, no texto A Ciência e a Verdade, do Jacques Lacan. Se você acompanhou o episódio anterior, você viu que eu delimitei uma parte do texto para estar apresentando, e eu farei isso também no texto de hoje e em mais alguns vídeos que eu farei de episódios, para que a gente não se estenda muito para cada um dos episódios, tudo bem? No primeiro episódio eu fui da página 869 até a página 872. Agora eu vou da 873 até mais ou menos a 879, já é um pouquinho mais extenso, que eu vou fazer uma apresentação. Então eu sugiro a você que vá primeiro assistir o episódio 10 do Psicanálise Paralela para começar com o texto, para a gente então continuar nesse episódio, ok? Basicamente aqui eu vou dar sequência ao que o Lacan está fazendo, não vou fazer uma apresentação mais como eu fiz no primeiro. Então, para a gente continuar, só para resgatar um pouco do que estava no episódio anterior, o Lacan estava fazendo uma introdução à questão do estatuto do sujeito na psicanálise, e para isso ele faz toda uma discussão sobre a questão da ciência em relação à psicanálise, ou melhor, da vocação de ciência da psicanálise. Ele vai fazer toda uma reflexão mostrando aí uma certa relação da psicanálise em relação à ciência, principalmente devido à posição que o Descartes ocupa lá atrás no momento do cogito, quando ele propõe como método a dúvida metódica, ou seja, ele naquele momento, segundo Lacan, faz um rechaço de todo o saber que ele tinha naquele momento para entrar num outro caminho, que é um caminho da dúvida, e ele se põe em questão em relação a todos os saberes que ele tinha. E isso inaugura a ciência moderna na medida em que a dúvida se torna o elemento principal da construção do campo da ciência. E o Lacan fala que tanto da fundação da ciência quanto para a psicanálise, essa marcação é inaugural, é fundamental para pensar inclusive o sujeito com o qual a psicanálise opera. Um sujeito que não é o ser humano, ele vai discutir mais no episódio de hoje, na parte do texto que tem hoje, que não é o ser humano, e que, na verdade, diz respeito a uma redução que se faz, teoricamente, a partir do momento que se funda uma ciência. Porque o sujeito não vem de um fato empírico, de uma experiência, mas sim da construção de uma posição pela qual o psicanalista é responsável, mas ele é construído pela elaboração que se constitui dentro do campo da própria ciência ou da construção de uma ciência, pela redução de uma construção teórica que faz alcançar o que seria esse sujeito aí. No caso da psicanálise, o sujeito que a psicanálise opera está dividido entre o saber e a verdade, e essa divisão pode ser alcançada a partir da banda de Möbius, que é aquela banda que eu apresentei no episódio passado, que faz uma torção e permite com que se mude do lado de dentro ou de fora a partir do próprio movimento em que se faz na banda. Essa é uma forma de entender a banda de Möbius, a fita de Möbius. Então é a partir daí que ele segue com a reflexão do texto, tá ok? Então ele diz o seguinte, acho até que é interessante pegar esse pedacinho, ele fala assim: dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, talvez passe por um paradoxo. E ele diz que isso demanda, uma demarcação sem a qual tudo cairia numa desonestidade que em outros lugares seria chamada de objetiva, mas que na verdade é falta de audácia e de ter situado o objeto que malogra. Então ele fala, por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. Essa é uma frase muito importante, pelo menos circula bastante como um clichê psicanalítico, que muita gente toma da seguinte maneira: todos nós somos sujeitos e, portanto, responsáveis pelo sujeito que temos aí. Mas isso coloca uma questão porque as pessoas tendem a personalizar, a humanizar essa frase, a incorporá-la no ser humano. Quando, na verdade, nos parece, ou da leitura que eu faço e de algumas outras pessoas, que o Lacan está dizendo que, para o psicanalista, a posição de sujeito, por essa posição, ele é sempre responsável, na medida em que é uma posição entendida teoricamente, na redução que se faz para constituir uma ciência, que vem a partir do campo teórico, ou seja, é o psicanalista o responsável pela posição do sujeito, é o psicanalista quem opera para produzir isso no contexto da análise, como ele já disse ao longo do texto. Ele fala, o inconsciente, o sujeito, não é algo que se alcança pela via de um fato empírico, pela experiência.
é algo que se faz uma redução, é algo que o psicanalista opera, ele produz no contexto da própria análise. Então, é o psicanalista que é o responsável pela posição do sujeito, porque é ele que situa isso no contexto da análise. Ele então diz que o psicanalista não deixa escapatória porque exclui a ternura da bela alma. E, mais que isso, que toda tentativa ou tentação de encarnar o sujeito é uma errância. Da mesma forma que encarná-lo no homem é uma errância, ou seja, o sujeito da ciência, que é o sujeito da psicanálise, não é o homem, não é encarnado. Aquilo que eu falei no começo do episódio anterior, tá? Do episódio 10, de que o sujeito não é o homem, não é o biológico, não é a mente, não é o orgânico, não é o cérebro. O sujeito aqui diz respeito a outra coisa e ele vai discutir melhor ao longo do episódio. Então ele fala: encarná-lo no homem equivale voltar à criança. Aqui ele vai entrar numa grande reflexão, inclusive de muitos parágrafos aí, sobre a questão desse encarnar o sujeito da ciência, que é o sujeito da psicanálise, no homem e, portanto, pensar como se fosse um desenvolvimento. Ele vai usar a teoria do Lévi-Strauss, vai discutir Piaget, Lévi-Brou, para falar sobre esse assunto. Então, aqui eu vou andar um pouco mais lentamente para a gente construir essa reflexão, tudo bem? Ele diz assim: esse homem será então ali o primitivo, o que falseará o processo primário. Assim como a criança representará o subdesenvolvido, porque se você encarnar o sujeito da ciência no homem, você vai buscar como que ele se construiu, quais são as etapas de seu desenvolvimento, você vai ficar preso na ideia de um desenvolvimento que é anterior, posterior, como se existisse um tempo pré-linguagem, um tempo pós-linguagem, um tempo da criança e o tempo do adulto. E essa ideia de desenvolvimento, o Lacan está fazendo uma crítica bastante explícita nesse texto. Ele diz que o Lévi-Strauss denuncia como a ilusão arcaica esse aspecto, que um único sujeito é aceito nela como tal, que só pode constituí-la científica, mas esse sujeito não é o homem. E aqui nesse ponto eu acho que cabe a gente entrar nessa discussão do Lévi-Strauss. A ilusão arcaica da qual o Lacan está falando aqui, me parece, é um dos capítulos dentro da tese de doutorado do Lévi-Strauss, que é a tese As Estruturas Elementares do Parentesco. Para a gente entender a tese, ela se trata do Lévi-Strauss utilizando o referencial da linguística estrutural, que o Jacobson, Roman Jacobson, linguista suíço, eu acho, estava construindo a partir do trabalho do Ferdinand de Saussure, e o Jacobson se torna o orientador nesse momento do Lévi-Strauss, que se apropria da análise estrutural para pensar as relações de casamento e de filiação de algumas tribos e culturas. Então, as estruturas elementares do parentesco é pensar o parentesco pela via de uma organização estrutural. Então, por isso que eu estava falando no episódio anterior que o movimento estruturalista foi muito importante para o Lacan e para vários outros, porque permitiu usar a noção de estrutura, que é um sistema em que seus elementos estão relacionados de maneira diferencial, de forma tal que se você mexer em um, interfere no outro e todos eles estão ligados de forma sistemática, né? Isso serviu para vários autores pensar e também para o Lacan. Nesse livro, As Estruturas Elementares do Parentesco, tem um capítulo do Lévi-Strauss chamado A Ilusão Arcaica. Então, eu acho que é esse capítulo que está servindo aqui para o Lacan, porque exatamente nele o Lévi-Strauss está discutindo Piaget e Lévi-Brou, então só pode ser sobre isso, penso eu aqui. Do que se trata esse capítulo? Ele vai pegar a questão de como se supõe, por conta das comparações entre tribos, que as tribos, em comparação com as sociedades, entre aspas, civilizadas, seriam menos desenvolvidas. E aí o Lévi-Strauss vai dizer, ele vai, na verdade, apresentar o problema, né, de que é como se as culturas não civilizadas seriam primitivas, porque tem um pensamento mágico, porque tem uma forma de considerar e criar associações que para a cultura dita civilizada pareceria infantis. E ele fala, por que será então que se cai nessa discussão de dizer que o adulto, por exemplo, ou o pensamento do adulto de uma cultura primitiva parece com o pensamento de uma criança das culturas civilizadas, como se existisse aí um desenvolvimento, tanto do ponto de vista da criança,
para o adulto na cultura civilizada, como se a criança se desenvolvesse até se tornar o adulto, e o pensamento do adulto é mais desenvolvido que o da criança, assim como a pessoa de uma cultura primitiva seria menor ou subdesenvolvida que a própria criança da cultura desenvolvida. Então ele vai caminhar por essa discussão, ele traz a reflexão do Piaget, porque o Piaget, se você conhece, ele foi um epistemólogo, um biólogo e psicólogo epistemólogo, que pensou o desenvolvimento da cognição da criança, né, o desenvolvimento do pensamento da criança, do pensamento moral também. E esse pensamento ele vai se desenvolvendo por etapas, por fases, na leitura do Piaget. Essa noção do Piaget que ele tem é a de esquemas, então a criança traz consigo um conjunto de esquemas mentais que vai sendo desenvolvido ao longo do seu processo de maturação, que é a maturação biológica, e de interação com o meio que ela vive. A criança então vai passando de um estágio para o outro, o primeiro estágio em que os esquemas são sensório-motores, ou seja, a criança utiliza o próprio corpo para conseguir se apropriar da sua realidade e captar informações dessa realidade, para interpretá-las. Depois ela começa a entrar no estágio pré-operatório, quando ela já começa a esboçar algumas palavras, a se aproximar de alguns aspectos culturais, de começar a ter contato com um pensamento um pouco mais complexo, embora ela ainda não consiga ter um pensamento abstrato, ela não consiga fazer algumas análises disso, e então ela entra dentro do campo da linguagem, que entra no pensamento operatório, tendo o operatório concreto, que é quando ela já começa a entrar na linguagem, o pensamento já começa a utilizar associações e comparações para poder ligar uma coisa a outra e refletir, mas ainda de forma muito concreta, ela ainda necessita dos elementos e objetos externos para considerar, até chegar no que seria o último estágio de desenvolvimento, que seria o operatório formal, quando ela já começa a pensar de fato abstratamente. Então, o Piaget ele constrói uma teoria de desenvolvimento em que a criança é subdesenvolvida em relação primitiva em relação ao adulto. Então, o adulto seria o topo do desenvolvimento do pensamento. O Lévi-Strauss faz uma crítica a esse tipo de consideração, embora o Piaget tenha colocado ressalvas sobre isso, mas ao colocar isso, ele esquece um outro aspecto, que é exatamente o fato da complexidade do pensamento da criança. E esse é um ponto que ele vai discutir para falar sobre a ilusão arcaica. A ilusão de acreditar que havia uma cultura primitiva em relação à nossa e que houve um desenvolvimento do pensamento humano e que há esse desenvolvimento, digamos assim. Então Lévi-Strauss diz que a forma de pensar isso seria outra, que na verdade não é que a criança se desenvolve até chegar no adulto, mas que o pensamento da criança ele é tão aberto e ele é tão complexo que ele mostra a grande capacidade do próprio pensamento funcionar. E é na medida em que a criança vai crescendo e se envolvendo com a cultura que o pensamento dela vai sendo limitado a certas formas por conta das estruturas. Então a estrutura que vai delimitando a forma de pensar da criança tem a ver com sua própria relação com a cultura em que ela vive, e o adulto, na verdade, não é que ele tem um pensamento mais desenvolvido, ele tem um pensamento que foi muito mais delimitado e fechado pela sua relação com a cultura em que ele está vivendo. Enquanto a criança, ela está no máximo de possibilidades, tudo é possível, todas as articulações são possíveis. Portanto, ela consegue fazer conexões que o adulto já não consegue fazer. Então, o Lévi-Strauss aí, ele quebra com a ideia de desenvolvimento, ele mostra exatamente o contrário. Não é que se desenvolve de um ponto inferior a um ponto superior, do ponto de vista do desenvolvimento, de que o adulto tem um pensamento mais complexo. É exatamente o contrário. O pensamento da criança ele é muito mais amplo, muito mais complexo de possibilidades, e ele vai se tornando cada vez mais delimitado pelas estruturas linguísticas inconscientes que são colocadas, e ele vai sendo impregnado com isso ao longo da sua história de vida. Então o pensamento da criança é ele que serve para entender realmente outras culturas, porque ele tem elementos que muito facilmente a gente consegue perceber em qualquer cultura. É como se ele fosse neutro do ponto de vista das delimitações e, portanto, permitisse todo tipo de relação. Por isso que quando a gente encontra alguém de uma cultura distinta, a gente tende a achar que esse povo é primitivo, porque os elementos que eles trazem nos parecem com os das crianças da nossa cultura. Não porque nossa criança é primitiva,
mas porque a nossa criança ainda não foi submetida tanto quanto nós adultos aos processos e às estruturas inconscientes da linguagem e da cultura. Então, nesse sentido, aí que vai chegando à conclusão do Lévi-Strauss, tanto uma pessoa de uma cultura dita civilizada, olhando para uma pessoa de uma cultura primitiva, vai achar que ela parece com suas crianças, quanto uma pessoa de uma cultura primitiva, olhando a pessoa de sua cultura civilizada, pode usar sua criança como meio de comparação. Porque o outro sempre, de uma cultura diferente, sempre nos parecerá mais próximos das nossas próprias crianças, pela abertura de possibilidades da criança. Beleza? Aí a gente volta, inclusive indico, dê uma lida nesse capítulo, nesse livro, que material impressionante. Então pensa que isso influenciou toda uma geração de intelectuais na França, nos anos 60. Assim, é estrondoso a proposta que o Lévi-Strauss está colocando. Leia isso, estou deixando na referência aí para você dar uma olhada. Beleza? E aqui, vamos pensar o que o Lacan está fazendo. Ele diz assim, encarnar o sujeito, colocar na carne, seria uma errância, inclusive encarná-lo no homem, o que equivale voltar à criança, porque a gente ia querer saber como esse sujeito cresceu e se desenvolveu. Mas, na verdade, o sujeito de que se trata aqui é outra coisa. Então ele fala, né, que pensar o homem seria, então, voltar-se ao primitivo, se a gente encarnar o sujeito, pensar, ou a criança também representaria o subdesenvolvido, quando, na verdade, não é desse sujeito que se trata. O sujeito da ciência e o sujeito da psicanálise não é encarnado. Ele é uma redução teórica que o psicanalista faz no seu processo. Então vamos caminhando. Ele diz assim que não há ciência do homem, porque o homem da ciência não existe, apenas o seu sujeito. Essa é outra frase muito importante, porque o Lacan está fazendo uma crítica às ciências do homem, porque não existe a ciência do homem. Existe, na verdade, um sujeito que cada uma dessas ciências constrói e a partir dessa concepção, dessa posição da qual a ciência é responsável, ela vai ter suas considerações sobre o sujeito e sobre o homem. Isso é importante porque mostra, é uma discussão, na verdade, epistemológica, né? Ele diz assim, não estamos diante do homem, a gente está sempre diante da teoria que a gente tem lendo esse homem. Portanto, a gente não sabe nada sobre o homem, a gente sabe sobre o que a nossa teoria nos permite ler sobre esse homem. Ele já vem discutindo, inclusive, isso desde outros textos. Se a gente pegar um dos primeiros textos dele, que é Para Além do Princípio da Realidade, acho que é de 1936, ele já está falando sobre isso, ele já está trazendo a importância de pensar a questão epistemológica. E em seguida, ele fala da sua repugnância pela ideia de ciências humanas, porque isso produz a própria voz da servidão, porque coloca o homem a serviço de alguma coisa. Dentre as ciências humanas, a psicologia seria a pior de todas, essa é uma crítica à psicologia, porque a psicologia descobriu meios de se perpetuar nos benefícios à tecnocracia. A psicologia acaba servindo-se muito bem para favorecer o mercado, os interesses da indústria, da tecnocracia no sentido das tecnologias que dominam o homem. E quando ele fala isso, ele retoma um texto, uma fala do Georges Canguilhem, um filósofo médico muito importante. Ele diz assim que a psicologia vai cair numa deslizada de tobogã do panteão à chefatura de polícia. E é nesse nível que ela vai ficar presa no processo, porque como ela trabalha com a seleção do criador na ciência, recrutamento da pesquisa e de sua manutenção, ela se deparará com seu fracasso. Eu vou entrar nesse texto então do Canguilhem para a gente entender um pouco melhor do que o Lacan está trazendo e qual crítica é essa. Existe um texto, esse texto inclusive está disponível, vou colocar aqui no material na descrição para você. Ele se chama O que é a Psicologia. Na verdade foi uma apresentação que o Canguilhem fez, o Georges Canguilhem, que foi um filósofo e médico muito importante, inclusive o texto dele chamado, o livro chamado Normal e o Patológico, é muito importante para a gente discutir processos dentro das questões da saúde, o que é saúde, o que é norma, qual que é a relação da norma da doença com a anomalia, com as estatísticas, o que é saúde no meio disso tudo, enfim, é uma discussão muito valiosa. E nessa discussão o que é a psicologia, o Canguilhem começa colocando uma reflexão em que ele diz o seguinte, a pergunta o que é a filosofia é extremamente importante para o filósofo. Inclusive, ela serve para o filósofo estar sempre se questionando sobre sua posição no mundo. Qual que é o lugar da filosofia no mundo? O que é a filosofia de fato? Entretanto, quando essa pergunta é levada para a psicologia
e se transforma em o que é a psicologia, a gente tem um problema. Porque a psicologia, o que é ela? Qual a sua função? Qual o seu lugar? A psicologia é uma medicina sem uma técnica muito rigorosa, é uma filosofia sem uma ética muito clara. Ela vai se tornando uma coisa meio amorfa, né? Do que se trata? E aí ele constrói esse texto que faz uma reflexão da psicologia como diversos aspectos, como ciência física, como ciência dos aspectos internos, como ciência dos aspectos externos, como a ciência dos comportamentos, e na medida em que ele vai construindo isso, ele vai fazendo sua crítica à psicologia, muito parecida em alguma medida ao texto que eu apresentei no episódio 7 do Mundo é um Grande Hospício, né? Se você viu esse episódio, é um episódio que eu falo de um texto do Foucault, em que ele faz uma crítica no sentido de pensar que a sociedade vai ganhando uma forma terapêutica de funcionamento, o Estado vai tendo um poder terapêutico e alguém vai tendo que executar esse poder. E aí vira a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, vão servindo para executar o poder do Estado sobre as pessoas. Então esse texto me lembra muito do Canguilhem. Tem um outro texto do Foucault também chamado, acho que é a pesquisa científica e a psicologia, em que ele faz o mesmo comentário também, no sentido de que a psicologia vai se tornando um campo voltado muito mais para sustentar aquilo que o mercado quer e produzir nos seus pacientes, nas pessoas com quem ele trabalha, efeitos que são, na verdade, voltados para o mercado, para o campo, né, das demandas sociais. E esse texto também tem tudo a ver com isso, o que é a psicologia do Canguilhem. Inclusive, o Canguilhem foi o orientador do Foucault, tá? Então, para você ver a relação desses autores, como é tão importante. E quando termina o texto, o Canguilhem, no último parágrafo, ele fala o seguinte: quando você sai da Sorbonne, você pode subir ou descer. A subida te leva para o Panteão, onde grandes autores se colocaram. A descida te leva à chefatura de polícia. E aí o Lacan está resgatando esse ponto para mostrar assim, a psicologia muito facilmente pode cair aí do Panteão para a chefatura de polícia por conta da prática e da forma como ela se propõe a lidar com o sofrimento e com as questões humanas. Então ele está fazendo uma crítica muito feroz à psicologia, né? Em seguida, ele volta para a discussão daquilo que ele vinha falando do Lévi-Strauss, já trazendo o Lévi-Brul e o Piaget. Nessa discussão, se você ler o texto, o capítulo da ilusão arcaica no Lévi-Strauss, você vai ver que isso aqui vai ajudar a te entender o que ele está falando aqui. Ele fala dos conceitos desses autores, da mentalidade pré-lógica do Lévi-Brul, como se existisse nos povos chamados primitivos uma mentalidade pré-lógica e aí nos povos ditos civilizados uma mentalidade lógica. Então isso é uma ideia de desenvolvimento. Assim como na teoria do Piaget, ele fala aqui do discurso egocêntrico, que é o discurso da criança conversando consigo própria. E aí, da mesma maneira, ele está criticando, dizendo que aí não dá para pensar dessa maneira, porque você vai acabar achando que existe um desenvolvimento do pensamento egocêntrico para o pensamento heterocêntrico. E, na verdade, seria fazer uma teoria desenvolvimentista, né? Ele vai dizendo que, nesses materiais, tanto o Lévi-Brul não conseguiu falar nada da magia nem do mago, nem o Piaget conseguiu dar conta da questão da criança, tampouco do desenvolvimento. O que ele conseguiu ali foi exatamente mostrar aquilo que o cientista, enquanto um lógico, já coloca para a própria criança. Porque na medida em que você questiona a criança, né, se a gente pensar os testes piagetianos, questão do volume, da massa, ou da quantidade de uma coisa em relação à outra, a gente está, na verdade, fazendo questionamentos em que nós estamos mostrando para ela questões que dizem respeito àquilo que é exigido da cultura a respeito dela. E isso vai influenciando ali. Então, o Lacan faz uma crítica a esse aspecto. E aí ele diz o seguinte, para continuar: em ciências válidas, né, outras ciências que seriam as ciências exatas e formais, constatamos que o fato deles se proibirem a ilusão arcaica, porque não faz essa ideia de desenvolvimento do humano, né, que podemos generalizar no termo psicologização do sujeito. Então a crítica dele é a ideia de psicologizar o sujeito, de dar a ideia de humanização ao sujeito, de encarnar o sujeito no homem, não causa nenhum entrave a essas outras ciências. Mas as ciências ditas do homem, que o Lacan não gosta do termo, ele vai até propor outro nome, a gente tem alguns problemas aí. E ele fala, tem duas teorias aí, dois campos que pensam de outra maneira. Por exemplo, a teoria dos jogos, que na verdade são estratégias, é um exemplo disso, que você pode pensar um sujeito estritamente reduzido à fórmula de uma matriz de combinações significantes.
E aí eu acho que já vai ficando claro do que se trata. Se você conhece a teoria dos jogos, ela diz respeito a teorias que são, na verdade, estratégias para entender quais que são as respostas que os sujeitos ali vão dar para essas situações para conseguir obter determinados efeitos. Um exemplo disso são as provas com prisioneiros. Você tem 2 prisioneiros colocados um em relação ao outro e é colocado ali para eles algumas possibilidades de, por exemplo, redução de pena, ou ele ganhar liberdade, ou não, ou ele prejudicar o outro, mas ganhar algo para si. Então, se ele denuncia o outro e denuncia a si mesmo, ele vai ter um efeito tal. Se ele denuncia o outro, mas não se denuncia, ele vai ter um outro efeito. Então, a teoria dos jogos é exatamente para pensar quais são as possibilidades colocadas ali e quais são os efeitos que podem ser obtidos, quais são as estratégias ou as ações mais comuns de serem realizadas e assim por diante. E isso você pode fazer sem precisar das pessoas, embora esteja pensando em sujeitos. Dá para entender? Então o sujeito que ele está falando aqui da teoria dos jogos é um sujeito puramente calculável ali em termos de uma combinação de significante, dos termos. Mas aí o que é o significante? A gente já caminha para uma outra teoria, que é a teoria do Ferdinand de Saussure, que deu base para o Jacobson influenciar aí, na medida dos trabalhos com Levi-Strauss, o movimento estruturalista. O Ferdinand de Saussure, lá no livro Curso de Linguística Geral, na verdade não foi no livro, foi nos seminários que ele deu, os seus alunos pegaram o material e transformaram num livro, né, chamado Curso de Linguística Geral, que ele vai diferenciar os tipos de linguística, denominar o que é o signo linguístico, que ele vai montando um conceito, né, ele está construindo uma ciência nova, e isso serviu para influenciar diversos autores, e ali ele fala o que é o signo linguístico, a palavra, né, como a gente conhece. Ele diz, a gente conhece a palavra como sendo uma relação entre o som e um objeto, mas na verdade o signo linguístico não é isso. O signo linguístico não é só a palavra e o objeto, é na verdade essa palavra enquanto uma imagem acústica, uma representação psíquica dessa palavra para a gente, não é só o som, ao mesmo tempo o significado dessa palavra para a gente, o conceito dessa palavra. Esses 2 elementos compõem o signo em relação ao objeto, que é o referente. Então, por exemplo, quando eu falo casa, eu estou pensando em 3 elementos. Um deles é a casa enquanto objeto físico que existe, e os outros 2 são o signo linguístico que diz respeito à casa. Então o signo tem 2 elementos. De um lado, a palavra, que ele chamou de significante, que é o campo que diz respeito à imagem acústica, a representação desse som para a gente, no nosso psiquismo, e o significado, que é o conceito de casa que a gente associa ao significante casa. Então, quando eu falo casa, ao mesmo tempo vem para mim essa representação psíquica do som, que é o significante, e vem também o significado enquanto conceito que eu construí, além do objeto. Só que para o linguista não precisa do objeto, porque ele não trabalha com o objeto casa, ele trabalha com o signo casa. Foi pegando a noção do significante que vários autores foram construindo o campo aí para pensar. O Levi-Strauss, por exemplo, vai construindo a ideia do simbólico, da qual o Lacan se apropria para pensar o campo do inconsciente enquanto estruturado como uma linguagem, tá bom? Por isso que ele está falando do significante. Então o sujeito, olha um passo a mais que a gente está dando. O sujeito aqui, ele se reduz a uma combinatória significante. Não é o homem, é uma combinatória da imagem acústica das palavras, tudo bem? E ele segue. O caso da linguística é mais sutil porque a linguística tem que lidar com outras questões. Ela tem que lidar com a diferença entre o enunciado e a enunciação, ou seja, o que se diz e aquilo que se produz enquanto enunciação. Uma coisa é enunciado, a frase ali colocada, o que se diz. Outra coisa são os efeitos de significação que isso produz. E ele fala o que é efetivamente a incidência, dessa vez, do sujeito falante e não do sujeito da ciência. Ou seja, essa relação do enunciado com a enunciação não diz respeito ao sujeito da ciência, essa combinatória do significante, da palavra aí. Eu estou falando palavra como um sinônimo de significante, mas está errado, tá? Já vou corrigindo. Mas, na verdade, é o sujeito falante que está ali. Então, isso já é uma outra forma de ver. Mas, de qualquer modo, para o Lacan, a linguística vai se centrar em outra coisa, que é a bateria de significante, cuja prevalência se trata de assegurar sobre os efeitos de significação. Ou seja, a significação, aqui o Lacan já está trazendo uma outra compreensão também, que a significação, a produção do sentido,
ele vem do fato de que é a bateria, a cadeia, a articulação dos significantes, na medida em que eu falo, que vai se produzindo ali. Então a significação não tem a ver com o signo em si, mas tem a ver principalmente com os significantes que vão se produzindo. E aí ele vai ter toda a teorização para pensar isso. É o Lacan que faz uma releitura bastante interessante disso, para mostrar que a significação não vem do significado, nem da relação significante-significado exatamente, mas vem da relação associativa de um significante com o outro na medida em que se fala. Um novo significante colocado vai dando um efeito retroativo de significação na cadeia, por isso a questão do significante. Mas aqui ele já está fazendo uma distinção entre a forma do Saussure entender a significação e dele próprio, porque o Saussure entende a significação como uma relação de valor entre os signos linguísticos. Por exemplo, se existe a relação para cada signo, você tem uma relação entre significante e significado. Você tem casa, significante casa e o significado de casa. Você tem amor, né? Significante, significado, etc. E a significação vem na medida em que um signo se junta a outro signo, se junta a outro signo, se junta a outro signo, tá? Então você tem uma frase de signos aí, porque o significante e o significado estão sempre ali articulados. A leitura que o Lacan faz disso, ele vai trabalhar isso no texto A Instância da Letra, que também está nos escritos, ele faz uma distinção para falar que a significação, na verdade, não vem da relação dos signos, mas da relação dos significantes, porque é na medida em que a gente fala que um novo elemento vai se colocando, e é essa fala que vai articular a significação, puxando aí os significados e marcando. A significação só vem quando eu termino, eu dou um ponto final numa frase. Enquanto eu não dou um ponto final numa frase, enquanto eu não dou um ponto final, enquanto eu não falo alguma coisa a mais, enquanto eu não fecho o assunto, enquanto eu não encerro, entende? Enquanto eu não dou a marcação para fechar o campo significante, a bateria significante, a significação não fecha também. Então a significação está presa à bateria do significante e não a relação significante-significado. Ele vai discutir isso bem legal nesse texto da Instância da Letra. Vale a pena entrar nele para lê-lo, tá ok? Então aqui a distinção que ele está falando é desse sujeito que pode ser visto numa combinatória no campo da teoria dos jogos e pensar também a linguística que vê de outra maneira, embora ela tenha que considerar o sujeito falante e não o sujeito da ciência. Mas é pela via da bateria significante, do campo significante, da cadeia significante, que a gente pode pensar a significação, beleza? E aí ele continua falando que a gente tem aí algumas questões que parecem antinomias, que são dosadas, na verdade, de acordo com a posição adotada na escolha do objeto de cada uma das ciências. É como a ciência pretende trabalhar com esse campo que vai mudando a forma de entender o que se trata, ou do que se trata ali na linguagem colocada, ou do que se escuta desse homem, né? E então ele diz que a elaboração dos efeitos da linguagem pode ser trabalhados por uma poética que não deve nada à referência ao espírito do poeta. Então ele está fazendo uma distinção aqui, nessa caminhada das escolhas, que o trabalho não necessita do poeta enquanto tal, o que está em questão é exatamente os efeitos da linguagem. Então, quando eu leio isso, eu estou caminhando aqui na página 875 agora, eu estou vendo que o Lacan está fazendo uma distinção muito importante de mostrar que não é do homem que se trata, mas é exatamente de uma teoria que pode fazer a leitura sobre isso e de como é no campo aí da linguagem, da fala, que se pode obter algum efeito importante para se analisar. Ele diz que é do lado da lógica que aparecem os indícios de refração da teoria em relação ao sujeito. E isso vai diferir de acordo com o que cada um dos autores se propõe a trabalhar em seu campo. Por exemplo, quanto à diferença do léxico, quanto ao morfema sintático e quanto à sintaxe da frase. E aí, nesse caso, ele cita 3 autores muito importantes, que é o próprio Roman Jakobson, que é um dos autores que vai discutir, por exemplo, a comunicação e a linguagem, a relação entre o som e o sentido por uma via. Tem o James-Lev, eu não sei se é assim que fala, né? O James-Lev, que também é um linguista, um lógico muito importante que vai discutir a glossemática a partir dos morfemas sintáticos, de um ponto de vista bastante lógico e formal. E tem o Chomsky, que vai trabalhando com a sintaxe da frase, que ele já vai pela via da gramática gerativa. Ele tem um livro chamado Pensamento e Mente,
Linguagem e Mente, na verdade, estava olhando aqui minha cola, em que ele vai discutir sua teoria sobre a gramática gerativa, né? Então, assim, é a forma como cada um desses autores se propõe a pensar seu objeto que vai mudar a maneira de lidar com esse campo que está se colocando para ele, com o que é do sujeito ali colocado, que não é o homem. Então, é a lógica que faz aí o umbigo do sujeito, é a lógica que gira em torno da questão. Mas tem um problema que está colocado e que a lógica ainda não trabalhou e que o Lacan se interessa muito para pensar. Ele fala que a ciência e a lógica moderna tenta a todo custo suturar o sujeito da ciência, suturar no sentido de tapá-lo, de tirá-lo da cena. O próprio estruturalismo tenta fazer isso, porque uma discussão que se tem no estruturalismo é exatamente a morte do sujeito, porque basta as estruturas. Mas o Lacan, como trabalha com a psicanálise, está tentando resgatar o sujeito de volta. Então ele reinsere o sujeito na discussão da estrutura, pensando topologicamente. A gente falou agora há pouco sobre a banda de Möbius, por exemplo. E ele diz, pensando aí, apesar da ciência e da lógica moderna tentar suturar o sujeito, ficar somente com a estrutura significante, alguma coisa dá um erro. E aí ele pega um exemplo com o teorema, o último teorema de Gödel. O Gödel ele foi um matemático muito importante que pensou a questão da aritmética, e ele tem dois teoremas muito importantes, sendo o segundo uma consequência clara do primeiro, né? Na verdade não é nem uma consequência, é como se fosse o outro lado do primeiro. Os dois teoremas dele são o seguinte: o primeiro teorema dele é de que nenhuma teoria consistente, ou seja, bem estruturada, né, bem formada, relacionada à aritmética, conseguirá provar todas as suas afirmações. Muitas afirmações dentro do sistema da teoria serão verdadeiras, mas não poderão ser provadas, a não ser que o sistema seja inconsistente. Ou seja, se a teoria for fechadinha, toda organizada e que não tiver nenhum tipo de problema, ela ainda assim não conseguirá provar todas as afirmações relacionadas à aritmética. E aí a gente tem o segundo teorema. Para uma teoria conseguir provar todas as afirmações que ela tiver a respeito da aritmética, ela precisa ser inconsistente, tá? Tem até um autor brasileiro, acho que é um matemático brasileiro, acho que é o Milton da Costa, acho que é alguma coisa assim, eu vou colocar aqui na descrição, que ele discute a lógica paraconsistente, eu coloco também nas referências para você ter um pouco de acesso a isso, que é exatamente pensar a questão de não ter uma lógica tão consistente assim para pensar outros aspectos, e de que a psicanálise lacaniana é uma desses campos que trabalha com a lógica paraconsistente, ou seja, tem outro tipo de questão em relação à consistência. E aqui o Lacan está usando isso para dizer, para você ver, ele já está caminhando para a aritmética para pensar essa questão em relação ao campo, para dizer que, nesse sentido, a ciência, apesar de tentar suturar o sujeito, ela se torna inconsistente, ela não consegue dar conta disso, ou ela não prova tudo, ou ela fica inconsistente para provar tudo, ou seja, alguma coisa está esburacada na ciência. E o sujeito, então, ele é claramente um correlato da ciência. Se há ciência moderna, há sujeito da ciência, que não é o homem, tá? E esse sujeito é um correlato antinômico, na medida em que está do outro lado, né? Ele se coloca como um furo, como uma dificuldade aí no meio do processo. Então, é impossível para a ciência suturar o sujeito que ela própria produz na sua batida, na medida em que ela se marca como ciência moderna. Então, você vê que para ele falar da psicanálise e do sujeito da psicanálise, ele pretende, né? Ou prefere fazer uma reflexão sobre o sujeito na própria ciência, para ele então voltar para o campo da psicanálise. Ele diz, né, a marca que o estruturalismo não perde é o de introduzir na ciência dita humana, entre aspas, esse sujeito que é um sujeito topológico, cujo signo gerador é a banda de Möbius, que é o 8 interior. E aí eu não vou saber explicar tanto o 8 interior, acho que é bom você procurar isso, mas é pegar a banda de Möbius e entender ali um movimento interior que supostamente o sujeito está ali, no meio desse processo. Esse aqui realmente eu preciso entender um pouco melhor. Ele diz então que o sujeito está em uma exclusão interna a seu objeto. E eu entendo isso da seguinte forma: na medida em que o sujeito está dividido entre o saber e a verdade, ali também, nesse 8 interior, ali também se coloca o objeto relacionado a esse sujeito. Só que ele está excluído do sujeito nesse mesmo processo, porque o sujeito está marcado dentro do campo do significante, né, da bateria significante, mas alguma coisa
está ali sempre em falta, está ali sempre esburacando esse sujeito. Então ele continua dizendo que o Lévi-Strauss é bastante fiel ao estruturalismo, né? Se aproxima muito dessa ideia, trabalha, se propõe a isso, mas apesar disso ele valoriza muito a importância da classificação natural que o selvagem introduz no mundo, né? As suas percepções, as diferenças de sabor e de odor, a correlação dos valores perceptivos com a arquitetura de moléculas. Enquanto isso, o psicanalista conseguiria alcançar isso por uma outra forma, pelo intermédio da análise combinatória, né, pela matemática do significante. Então, diferentemente desse saber que diz respeito às percepções, aos odores e os sabores, os valores perceptivos dos selvagens, existe a combinatória significante, da qual essa sim seria mais valiosa e que é esse o foco da ciência. Então você vai ver como que ele está pensando na questão do significante na estrutura que se identifica nesses elementos que vão comparecendo. E ele fala que o saber nesse aspecto está bem separado do sujeito, porque uma coisa é esse sujeito marcado por essa combinatória, né? Esse sujeito que está em outro campo, né? Outro formato. Então ele diz que o Lévi-Strauss, depois de ter extraído a combinatória latente nas estruturas elementares do parentesco, atesta que um dado informante qualquer poderia, muito facilmente, traçar o grafo que ele produziu, né? E aí o Lacan se pergunta, o que quer dizer isso, senão que ele está retirando o sujeito da combinatória em questão e em seu grafo não tem outra existência senão a denotação ego. E aí eu entendo isso da seguinte maneira, uma coisa é a combinação significante, é exatamente a lógica que está ali inserida e funcionando. E é aí que a gente encontra o sujeito. Por outro lado, existe o saber e essa produção do saber. Mas é aí que está o campo do ego. Aí está um outro lugar. Não sei se é essa leitura, mas é a leitura que eu estou conseguindo fazer aqui. Então, eu precisaria pensar um pouco melhor sobre isso. Inclusive, o que você acha, né? Se você tiver uma opinião sobre isso. Então, Lacan fala que o Lévi-Strauss, depois de ter escrito Cru e o Cozido, que é esse primeiro volume do Mitológica, são 4 volumes da obra dele, ele diz aí que, né, uma outra pessoa poderia, um informante qualquer, poderia escrever também ao mesmo tempo isso, mas se deixasse de lado no Museu do Homem um certo número de instrumentos operatórios, ou seja, de rituais que consagram sua existência de sujeito como mitante, sua experiência, sua vivência como sujeito mitante. Ou seja, para alcançar a combinatória é preciso abrir mão de conjunto de elementos que estão ali na minha operação enquanto vivente, né? E que isso, para o Lacan, é exatamente a rejeição para fora do campo da estrutura de tudo que diz respeito ao assentimento, que em outra gramática se leria como assentimento. Ele cita o Newman, que foi um teólogo, que escreveu a gramática do assentimento, e isso serve para entrar na discussão. Eu não achei o livro do cara, eu só achei algumas menções, eu quero dar uma lida melhor nisso. Se você tiver informação, coloca aí nos comentários para a gente discutir melhor. Mas o que eu estou entendendo é que, assim, para que se alcance essa combinatória, é preciso se despir dessas experiências que vão se colocando, desses conhecimentos que a gente tem sobre a nossa vivência, né? Porque eles, de alguma forma, colocam dificuldade a isso. Tanto que ele fala no parágrafo seguinte, essa frase, ó, o objeto da mitogênese, portanto, não está ligado a desenvolvimento algum, a questão do desenvolvimento, nem tampouco a uma parada do sujeito responsável. Não é com esse sujeito que ele se relaciona, mas com o sujeito da ciência. E seu mapeamento será traçado tão mais corretamente quanto mais o próprio informante estiver perto de nele reduzir a sua presença à do sujeito da ciência. Então percebe que ele está associando o sujeito da ciência com o sujeito da psicanálise, eu ia falar inconsciente, mas com o sujeito da psicanálise, e a gente alcança isso na medida de uma certa redução de um campo perceptivo, de um campo das nossas experiências, de um campo aí que diz respeito ao sujeito responsável, né? De tudo isso que diz respeito à nossa vivência, né? Porque o sujeito da ciência tem a ver com uma certa combinatória significante. E é disso que se trata para a psicanálise, para o Lacan, né? Ele fala que, por exemplo, o Lévi-Strauss vai fazer restrições se a ele for apresentado um material inspirado na psicanálise de uma coleta sistemática de sonhos, com tudo o que isso implicará de relação transferencial. E eu estou lendo isso da seguinte maneira: se você pegar só os textos da coleta dos sonhos e entregar, isso vai colocar algumas questões, porque o que isso implica de relação transferencial no processo? Então, existe alguma coisa a mais que está colocada ali.
não bastaria só pensar o texto do sonho, a gente também precisaria considerar esse outro elemento. Essa é uma reflexão que eu quero, inclusive, me aprofundar, tentar entender melhor. Mas aqui o Lacan já continua falando algo que eu acho muito valioso para entender do que ele está propondo, do que a psicanálise faz com o sujeito da ciência. Ele diz assim: e por que, se eu lhe afirmo que nossa praxis, longe de alterar o sujeito da ciência, o único que ele pode e quer conhecer, não traz por direito nenhuma intervenção que não tenda a que ele se realize de maneira satisfatória, precisamente no campo que lhe interessa? Ou seja, o psicanalista faz com que isso aconteça no processo da análise. A intervenção ativa do analista visa produzir com que esse sujeito da ciência se coloque ali de maneira satisfatória. Ele fala então, quererá isso então dizer que um sujeito não suturado, mas calculável, constituiria o objeto que subsumiria, segundo as formas da epistemologia clássica, o corpo das ciências, a que chamaríamos conjecturais, o que eu mesmo opus à expressão ciências humanas? Creio que isso é muito menos indicado, na medida em que esse sujeito faz parte da conjuntura que produz a ciência em seu conjunto. Então ele está falando que o sujeito que se trata nas ciências conjecturais e não nas ciências humanas, então ele está mudando o termo das ciências, é um sujeito calculável, não saturado. Entretanto, ele se pergunta se esse sujeito seria o objeto dessas ciências. Ele fala que não. Mas esse sujeito é o sujeito dessas ciências. É um sujeito que faz parte de uma lógica combinatória nos processos de linguagem. Tá dando para acompanhar? Ok? Vamos então indo um pouco mais. Ele articula isso com as ciências exatas, dizendo que a oposição ciências exatas, formais, e ciências conjecturais já não pode mais se sustentar, porque o sujeito é um sujeito calculável, é um sujeito que faz parte de uma probabilidade que comparece num formalismo desses processos. Porque ele está pensando o sujeito não como homem, mas exatamente como algo que está marcado na estrutura dos significantes e que tem a ver com a posição de Descartes lá atrás, que traz a questão da dúvida, traz a divisão do sujeito entre o saber e a verdade, comparece na fala na medida em que se produz algo num certo momento de passagem pela banda de Möbius, ou de compreensão, melhor dizendo, da banda de Möbius, tá? Então ele fala, essa distinção, ciências exatas, ciências conjecturais, já não faria sentido. E nesse sentido, ele vai dizer, olha, repetimos que há alguma coisa no status do objeto da ciência que não parece ter sido elucidado desde que a ciência nasceu. Alguma coisa ficou ali sem se dizer. E aí, independentemente se a posição da psicanálise está dentro ou fora da ciência, ele indica que essa questão não pode ser resolvida sem que também ele questione o próprio objeto da ciência enquanto tal. Então ele fala, o objeto da psicanálise não é outro senão aquilo que eu já expus sobre a função que nela desempenha o objeto A. O saber, então, sobre o objeto A seria a ciência da psicanálise? Então, há pouco ele colocou o sujeito da ciência, que é o sujeito da psicanálise, é esse sujeito que não é o homem, mas está marcado na combinatória significante. A gente tem que caminhar por essa via. É o psicanalista que produz isso, ele está ali na sua escuta e intervenção na análise. Mas seria o sujeito, então, esse sujeito, o objeto da psicanálise? Ele diz não. Existe um objeto, o objeto da psicanálise é o objeto A, mas é o saber sobre o objeto a ciência da psicanálise? E ele diz então que não, na verdade isso é algo que também deveria se evitar. Nem o sujeito da psicanálise é o objeto, nem o objeto A é o objeto do qual a psicanálise vai produzir algum saber, tal como o mito, o mitema lá, o objeto da mitogênese, O Lacan vai dizer que esse objeto A, ele não se trata de produzir um saber sobre ele, mas dele ser inserido na divisão do sujeito no próprio processo da análise pela qual o sujeito se estrutura. Se a gente sabe que o sujeito está estruturado entre o saber e a verdade, nessa divisão da banda de Möbius, é dentro desse funcionamento que o psicanalista insere a proposição do objeto A. Que é óbvio aqui, ele vai caminhar para construir o que é o objeto A ao longo dos seus seminários, Mas é exatamente esse objeto que é um furo, que é uma falta, que coloca um buraco no funcionamento da estrutura.
se a estrutura, essa lógica, é uma combinatória de significantes e o sujeito se coloca ali na medida em que há um processo transferencial, em que há uma produção, em que há uma relação entre enunciado e enunciação, que ele falou agora há pouco, pensando aí pela linguística, esse sujeito, ele, na medida da intervenção do analista, alguma coisa vai fazendo com que ele gire em torno de um certo objeto, e esse objeto é o objeto A. Então não se trata de produzir um saber sobre o objeto A, mas de inseri-lo ali mesmo na estrutura desse sujeito, na medida da nossa escuta. Claro, a gente está aqui num campo extremamente teórico, né? A gente ainda tem que pensar melhor como isso funcionaria na prática. Então ele fala sobre a abertura do sujeito na psicanálise. Essa abertura é feita para exatamente apreender o que ali o sujeito recebe da verdade, porque ele está entre o saber e a verdade. A gente quebra em relação ao saber para que ele caminhe pelo caminho da verdade e ele vai produzindo algo a respeito desse objeto. Então, o Lacan diz que esse procedimento comporta uma sinuosidade que faz lembrar o adestramento. E eu estou aqui pensando, será que ele está mostrando aí que o psicanalista tem que, de alguma forma, encaminhar seu paciente nesse sentido? Não é algo espontâneo, é algo que o analista produz no próprio contexto da análise? Ele fala, né, esse objeto A não é tranquilo, ou melhor, caberia dizer que ele não deixa vocês tranquilos? Ele fala, um ponto em que encontrei vocês hoje pode ser aquele em que os deixei no ano passado, o da divisão do sujeito entre o saber e a verdade. Esse é um ponto conhecido. É aquele a que Freud os convida sob o apelo do Ruhe es wahr, soll ich werden, que eu traduzo mais uma vez para acentuá-lo aqui da seguinte maneira: lá onde isso estava, lá como sujeito, devo eu advir. Essa frase do Freud, eu acho que ela está na questão da análise finita e infinita, ou algum daqueles textos, talvez na questão da análise leiga, quando Freud fala sobre o final de análise. E ele coloca essa frase, que tem muitas traduções possíveis, mas basicamente a tradução mais simples é assim: Ruhe es wahr é lá onde o id, o isso, essa coisa, o estranho estava. Soll ich werden, o eu, o ego, alguma coisa nova deve ser assumida, deve ocupar o seu lugar. Então é como se fosse assim, lá onde antes estavam as manifestações do inconsciente, que eu não dou conta, que eu tomo como algo estranho, eu me aproprio delas, eu passo a assumi-las como algo meu, ou seja, elas não são distantes ou estranhas a mim, eu assumo essa estranheza. Só que o Lacan faz uma crítica à tradução que o termo foi ganhando, porque ele foi ganhando uma tradução egóica, né? Lá onde o isso estava, o ego vai assumindo. E isso deu base para Anna Freud e outros psicanalistas construir a psicanálise do ego, fortalecendo o ego para o ego suportar o id. O Lacan, com a leitura que ele faz uma quebrada aí. Ele diz, lá onde o isso estava, é um sujeito que deve aparecer, mas não o ego. O sujeito é esse sujeito que comparece nessa estrutura dividida entre o saber e a verdade, não o ego. Lembra agora há pouco ele falando lá, se um informante pegasse lá o texto e produzisse os grafos, né, para o Lévi-Strauss, o grafo teria muito a ver com a questão do ego, porque a combinatória significante é uma coisa. O que você faz de produção de saber sobre isso é muito mais egóico. Pelo menos é a leitura que eu estou conseguindo fazer disso, né? Então, o que ele está colocando é que, diante da estranheza e desse ponto do isso que nos provoca, é o sujeito que comparece na estrutura da linguagem, na fala, na enunciação ali, nessa relação entre enunciado e enunciação, que deve advir dando conta disso, lidando com isso, não o ego. Então ele está dizendo que o ego e o sujeito são coisas distintas, né? Tanto que ele tem dois termos, né? Ele tem o G, que é o sujeito, e o moi, que é o ego. Então a mesma palavra que diz respeito, porque tanto o G no francês quanto o moi diz respeito ao eu, só que é um eu ativo e um eu passivo, né? É um eu, é tipo assim, uma frase que começa falando je parle, eu falo. Esse é o sujeito que assume. Agora, alguma coisa assim, você quer falar comigo, né? Assim, você está me perguntando a mim, moar? Então esse eu passivo vai sendo um eu egóico para o Lacan. Então, diante da questão do sujeito aí que ele vai colocar, esse sujeito é lido na medida em que ele passa a se posicionar ali onde isso estava, mas o sujeito não é o ego, é a combinatória significante que o analista vai trabalhando com o seu paciente ao longo do processo analítico, e isso vai produzindo um deslocamento da questão do saber para a questão da verdade,
que pode ser vista aí a partir da banda de Möbius. Eu estou fazendo isso aqui para pensar a fita de Möbius. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Eu estou no finalzinho aqui. Ele fala então de um exemplo de como que o Laplanche e o Leclerc, que foram dois psicanalistas contemporâneos e próximos do Lacan, pensavam a noção do inconsciente. E eu acho que ele está o tempo todo sustentando essa distinção, tá? Do sujeito entre o saber e a verdade. Ele diz assim, não dá para pensar como o Laplanche e o Leclerc, que colocaram uma imagem tipo uma gestalt para pensar o inconsciente. Uma gestalt é o termo de uma outra, inclusive, abordagem, mas é um termo alemão que diz respeito à boa forma, uma forma, né? E os experimentos de gestalt são aqueles em que quando você olha para uma imagem, você vê vários elementos colocados ali ao mesmo tempo formando essa imagem, né? Como o rosto de alguém que na verdade tem outra coisa escondida, né? E aí eles usam uma árvore e em uma parte, num galho dessa árvore, está tendo um piquenique. Esse piquenique está acontecendo ali e há um chapéu, que é o chapéu de Napoleão. E quando você olha para a imagem, que está pintada em um prato, você vê a parte consciente, que seria exatamente essa figura do piquenique, mas por trás ali, escondido, está o chapéu de Napoleão, que faria referência ao inconsciente. E o Lacan faz uma crítica, essa é uma imagem intuitiva, é uma intuição do que é o inconsciente como que está escondido na mesma imagem. Esse não é o inconsciente de que se trata aqui, embora para o Freud faça muito sentido pensar isso, tá? Porque o Freud tinha, o inconsciente é exatamente algo que está colocado ali no meio desse processo, né? Com algumas ressalvas aí. Já para o Lacan, o inconsciente só pode ser pensado nessa divisão aí, tanto que ele fala outra frase muito importante, né, dizendo assim, a inscrição não se grava, a inscrição do sujeito, né, que ele está associando ao inconsciente, não se grava do mesmo lado do pergaminho quando vem da impressora da verdade ou da do saber. E essa inscrição tem a ver com a topologia, é sempre por essa via, né? A crítica dele, então, ao Laplanche e ao Leclerc foi de que eles usaram um esquema intuitivo, né, encerrando o psicanalista em seu ser, porque ele está preso ali no seu ser e na sua própria intuição do que é. Quando, na verdade, a topologia seria outra. E essa topologia intuitiva acaba capturando o analista, porque ele fica preso na imagem do que é o inconsciente, né? Então é diante dessa situação que ele está propondo uma distinção. Tudo bem? Eu vou parar nesse passo aqui, eu estou na página 879, porque agora ele já vai entrar, pelo menos eu estou entendendo, em outras questões, que é a questão da causa e da verdade, que ele já vai entrar em outra discussão que ele vem construindo ao longo desse texto. Eu vou fazer uma reflexão a respeito disso, ok? Então, pegando esse segundo pedaço do texto, o Lacan está fazendo uma articulação distinguindo o sujeito da ciência do homem, né, duas coisas distintas, fazendo uma crítica à ideia de ciências humanas ou ciências do homem, porque isso produz uma servidão, isso coloca a ciência em função de servir a alguma coisa, a algum interesse. Não é à toa que ele cita o texto O que é a psicologia do Canguilhem, porque nele o Canguilhem faz uma crítica dizendo assim, o psicólogo se coloca na tarefa de tratar as pessoas, mas quem disse que é ele que tem que fazer isso? A quem ou para quem que ele está respondendo esse pedido de resolução? A quem que ele obedece quando ele propõe a ser esse que vai resolver os problemas dos outros? Né? Qual que é a ética que está implicada aí? Né? A quem que ele serve? Então, essa ideia de criticar as ciências do homem é exatamente das ciências do homem se tornarem servidoras ou servis a determinadas demandas do capital, do mercado, da sociedade. E ao propor que o sujeito, na verdade, não é um sujeito encarnado, porque isso produziria uma busca da teoria de desenvolvimento, que inclusive é uma crítica implícita à obra do próprio Freud, porque o Freud tem uma teoria de desenvolvimento, né? A criança vai passando por estágios, os estágios lá da fase oral, da fase anal, fase fálica, período de latência, até chegar na fase genital. Essa ideia desenvolvimentista só existe se a gente pega esse sujeito marcado na estrutura significante, na estrutura da linguagem, que é inconsciente, está marcado inconscientemente para cada um de nós, e objetificar, tentando criar teorias de personalidade, teorias do desenvolvimento. Tanto que o Lacan não tem uma teoria desenvolvimentista. Ele cria uma teoria do funcionamento lógico. Ele não diz quando isso acontece.
E aí ele usa o Lévi-Strauss para poder refletir sobre o assunto. Quando o Lévi-Strauss diz o pensamento da criança não é menos desenvolvido, na verdade ele é extremamente amplo e aberto a todas as possibilidades que virão a exercer ou aparecer nas culturas humanas. A questão é que a cultura humana faz exatamente uma seleção dos elementos importantes. Uma criança, quando vai se desenvolvendo, ela vai construindo suas teorias infantis, mas essas teorias não necessariamente serão aceitas pela sociedade. Se não for aceita, será recusada, guardada. Se for aceita, a criança continua. Então a sociedade vai escolhendo, decidindo qual que é o caminho certo. É homem, é mulher, gosta disso ou gosta daquilo, é heterossexual, homossexual, é introvertido, é extrovertido, é isso ou aquilo. Tudo isso são formas de objetificação, de psicologização das marcas significantes que a cultura coloca sobre esse novo indivíduo. Essas marcas que vão construindo uma estrutura que vai marcando a experiência desse indivíduo no mundo. Então não é que ela se desenvolve. Aquilo que a gente acha que na criança é menos e no adulto é mais, na verdade, é simplesmente o fato de que uma estrutura está muito mais demarcada no adulto do que na criança. Então tudo isso o Lacan está utilizando para pensar um sujeito que não é humanizado nem psicologizado, mas um sujeito marcado pela estrutura e a combinatória significante, que em outros campos, como a teoria dos jogos, é possível de pensar sem pensar o homem, só pensando exatamente a combinatória matemática, que no campo como a linguística é possível pensar essa relação entre enunciado e enunciação, e isso coloca o sujeito falante no meio do processo. Mas o foco é pensar a significação, que na verdade está relacionada à própria combinatória significante, né? Na medida em que eu falo, o sentido só se encerra, a significação só se produz no final da minha frase, na pausa. Então, não é exatamente algo que está preso só na fala, mas exatamente na marcação da fala. Por isso que o psicanalista marca a fala do paciente, né? Ele marca para que o paciente possa não continuar ali, parar naquele ponto e fechar um sentido ali naquele momento, ou equivocar um sentido que o paciente está tendo, e isso vai produzindo seus efeitos. Mas perceba aí que o sujeito não é espontâneo. O sujeito ele é produzido na medida que o psicanalista demarca isso e insere na sua produção esse objeto faltante, esse objeto A, que é em torno dele que o sujeito vai estar ali trabalhando no processo da análise. Na medida em que o sujeito rechaça o seu saber, ele pode refletir e produzir algo novo a respeito da sua experiência no mundo, das suas questões ali, né? Rechaçar o saber não é no sentido de dizer que está tudo errado, é no sentido de colocar em questão tudo isso que a gente tomou como verdades absolutas. E aí tem algo que é interessante falando disso, assim, de retomar talvez até o Newman, que é esse teólogo que o Lacan citou sobre o ensaio sobre a gramática de um assentimento, porque nesse material o Newman ele faz uma crítica à questão da dúvida, uma crítica inclusive à dúvida metódica, à dúvida enquanto método da ciência, e ele faz uma discussão sobre a questão do assentimento, que é uma aceitação de alguma sentença sem condicional, tal como as inferências, que implica em tal coisa produz outra. É como se o assentimento fosse esse aceitar algo sem necessariamente ter provas disso, ou pela própria experiência, né? Tanto que o assentimento é possível até se a gente escutar de outra pessoa e carregar para a gente. Eu não sei de que maneira que o Lacan vai trabalhar isso, parece que ele trabalha isso em outros materiais, eu não achei uma apresentação tão interessante para entender bem o que seria a proposta do Newman. Vou até procurar o livro para tentar dar uma lida, né, enfim, refletir sobre isso, mas me parece que é algo dessa ordem de o Newman está colocando o assentimento na via de tomar alguma coisa da própria experiência como importante no processo, mas aí realmente eu não vou saber explicar isso de uma maneira que eu próprio acho interessante ou que eu próprio entendo o que eu estou falando. Se você tiver acesso, se aproxima do material para pensar, porque eu acho que pode ajudar bastante a refletir sobre esse assunto, até por conta da crítica dele à questão da dúvida metódica, né? Então, esse é o episódio 11, é um episódio aí continuando a partir da discussão da ciência e a verdade, que o Lacan trouxe nesse texto impressionante, que assim, eu acho incrível a forma como ele traz essas questões, porque dá para ver a forma como ele trabalha, dá para ver as críticas que ele faz ao Freud, implícitas no texto, mas também a crítica que ele coloca às questões da ciência, a como que ele pensa a ciência.
ele está trazendo muitos autores para pensar aí, né? Desde a parte inicial do texto que eu falei da última vez, quanto a de agora, só agora ele já trouxe aí, né? Lévi-Strauss, Piaget, Lévi-Brou, o próprio Canguilhem, ele trouxe Gödel para discutir, né? Aí ele cita ali por alto Jacobson, Chomsky e James Levy, que são todos autores importantes, muitos da linguística, outros de outros campos, que ele está se apropriando para conduzir essa reflexão sobre o que é ou qual é o estatuto do sujeito na psicanálise. Isso porque agora ele vai entrar numa discussão sobre a questão da causa e a questão da verdade, né? Então a gente caminha ainda um pouco mais nos próximos episódios aí refletindo sobre o texto, tá? Eu parei na página 879 dos escritos. Devo, na próxima vez, apresentar mais umas 6, 7 páginas desse material, tudo bem? Então a gente se encontra no 12º episódio, na semana que vem, e eu espero que você possa refletir sobre o que a gente está trabalhando nesse episódio. Se quiser, coloque nos comentários, põe suas reflexões, está com dúvida, coloca, vamos debater, porque eu acho que é muito importante. E outra, curta também, compartilhe com outras pessoas, porque ajuda bastante a divulgar esse material e essa proposta de trabalho, tá bem? Então até a próxima e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!